Pessoal, então é o seguinte, hoje a gente vai falar sobre teste de criativo e a pré-escala no Facebook Ads. Eu vou tentar fazer uma abordagem um pouco diferente aqui com vocês hoje. Eu não vou me atentar tanto à parte de estrutura, porque eu vejo que, principalmente agora que a gente criou o grupo ali, eu vejo que a galera fica muito presa nessa questão, vou testar em ABO, vou testar em CBO, e quando você entende o princípio de um teste lá dentro do Facebook, você entende que a estrutura que você vai utilizar para fazer esses testes, ela não importa tanto. Então, é bem importante que vocês entendam esses princípios por trás de uma estratégia de teste, esses princípios, esses conceitos. E aí vocês montem a própria estrutura de vocês ao invés de replicar o que a galera fala aí, entendeu? Então, eu vou passar por alguns conceitos básicos aqui. E aí, se tiver alguém mais iniciante, eu vou gravar minha tela aqui, vou fazer na tela lá no gerenciador, para mostrar como que fica a estrutura, porque eu acho que tem gente que ainda não entende aquela parada de CBO 151 ou CBO 131, então tem que já ter uma galerinha mais avançada aqui, mas eu vou tentar abranger para todo mundo aí. Aí eu já estou gravando aqui, vou colocar a gravação lá no meu canal do YouTube, aí já libero para todo mundo aí, fechou? Quem não conseguiu entrar, depois consegue ver e rever. Tem erro. Então, bora lá. Eu gostaria de iniciar falando o seguinte: a gente já está aí em 2023 e, na minha opinião, eu acho assim, se tiver alguém especializado em alguma outra plataforma, pode mostrar o seu ponto de vista. Mas, na minha opinião, até esse ano o Facebook ainda é a melhor plataforma de anúncio que existe para validação de oferta. Por quê? Por dois motivos essenciais que eu considero. Primeiro, é uma plataforma extremamente dinâmica, apesar de todos esses problemas aí com bloqueio e contingência, é uma plataforma que você consegue testar muito rápido, errar rápido, você consegue colher métricas ali muito rapidamente. Então, isso é muito importante numa operação de direct response, porque esse fluxo de teste de oferta, esse fluxo de teste de criativo, eu considero aí que é o 80-20 do sucesso desse negócio. Então, quando você domina uma plataforma ali que te dá esses testes e essas métricas rápido, igual o Facebook dá, por exemplo, comparado a um YouTube da vida, que você tem que otimizar a conta ali por algum tempo até aquilo ali começar a te dar um resultado. No Facebook, você consegue ter bons parâmetros de tanto ali de criativo como de VSL, com pouco tempo de anúncio. Então, eu acho que isso aí otimiza demais a operação. Então, entender bem a fundo os conceitos que eu vou passar aqui hoje de um teste de criativo pode colocar vocês à frente aí do mercado nesse sentido. E aí vai tirar essas amarras de, eu não sei se eu testo em CBO, não sei se eu testo em ABO, qual que é melhor. E aí eu vou passar um pouco da minha visão aqui para vocês e vocês podem colocar isso na operação de vocês da forma como vocês acharem melhor e achar o que encaixa melhor. Vocês vão ver que não tem certo e errado, e sim o que dá certo para cada um. Então, basicamente, a forma como eu testo criativos hoje, na verdade, eu vou falar um pouco do conceito por trás. O que vocês precisam entender na hora de testar criativo? O teste de criativo ele é baseado em isolar todas as variáveis que existem ali no Facebook. Quais são as variáveis que a gente tem ali numa campanha? Orçamento, público e criativo. Então, se você está testando criativo, você isola todas as outras variáveis, ou seja, para você fazer um teste bem feito, você precisa colocar aquele mesmo criativo para rodar para o mesmo público e com o mesmo orçamento. Se você colocar qualquer coisa divergente disso, sei lá, colocar um conjunto, você colocar um orçamento maior que o outro, ou então de um conjunto para o outro você mudar o público, vai ter alteração no seu teste e você não vai conseguir aferir de forma tão eficaz a qualidade daquele criativo. Então, a primeira coisa que vocês têm que ter em mente,
Vai subir um teste de criativo? Sempre mesmo público e sempre o mesmo orçamento para vocês não terem influências dessas variáveis aí no criativo e achar que um criativo foi bom e na verdade ele só vendeu porque pegou um cluster do Facebook muito bom ou porque é, ou porque o Facebook direcionou mais orçamento para ele e para outro não. Então, você tendo isso em mente, você já consegue. Espera aí que tá entrando uma galera aqui, deixa eu aceitar todo mundo. E aí, você tendo isso em mente, você consegue testar o seu criativo aí, tanto em CBO como em ABO. Hoje aqui, eu faço da seguinte forma e eu vou explicar para vocês o porquê. Recentemente, eu fiz uma call com um especialista do Facebook, um gerente de contas do Facebook, porque eu abri um suporte e questionei ele o porquê que o Facebook, por que um criativo ele vendia em determinado conjunto de anúncio e não vendia em outro. Porque nessa época eu ainda testava em ABO. E eu descobri isso duplicando aqueles conjuntos ali várias vezes, e em alguns conjuntos saía venda, por mais que seja o mesmo público, ou aberto, ou algum interesse, e em outros não. E ele me explicou o seguinte: o Facebook, ele compõe os públicos dele em clusters. O que são os clusters? São grupos de pessoas, ou seja, dentro de um interesse ou dentro propriamente do público aberto, por exemplo, você colocou lá nos interesses, compras ou shopping ou qualquer coisa do tipo. E aí lá na telinha do lado direito ali aparece o alcance estimado. Então vamos colocar que o público de compras no Facebook ele vai aparecer um alcance estimado de 10 milhões de pessoas. Por questão de organização e hierarquia no leilão, o Facebook organizou esses públicos em grupos de pessoas. Então, por isso que o pessoal, por exemplo, o Pedro Sobral, fala que é muito difícil você alcançar todo esse público de um interesse ou o público aberto do Facebook. Além de precisar de muito orçamento, é raro você conseguir atingir outro cluster que não seja duplicando ali vários conjuntos. Você pode ter o orçamento que você tiver aí, você precisaria de várias duplicações para atingir tudo. Então, o que acontece quando você duplica esses conjuntos de anúncio? Pode ser que no mesmo público você caia em clusters diferentes. E aí, dentro desses clusters, alguns públicos são mais qualificados e outros menos. Então, por que eu aderi à estratégia de testar em CBO? Porque com apenas um ticket do seu produto, você consegue testar várias fatias de público, onde o CBO você precisaria fazer várias duplicações e gastar muito mais grana. Então, o CBO, ele otimiza esse teste de fatias de público. Para quem está perguntando o que é CBO, nada mais é do que você colocar o orçamento a nível de campanha. Então, você configurou um CBO ali, você coloca R$ 100. E aí, dentro dessa campanha, você coloca 5 conjuntos. O Facebook ele vai distribuir automaticamente esse orçamento de R$ 100 entre esses 5 conjuntos. Diferentemente do ABO, que é o orçamento a nível de conjunto de anúncio, onde você coloca o orçamento dentro do conjunto e ele vai gastar todo o orçamento ali naquele conjunto. Mas depois eu vou abrir para pergunta e resposta e vocês podem perguntar e tirar todas as dúvidas aí, beleza? E aí depois eu vou mostrar na tela, acho que vai ficar mais claro o que eu estou falando aqui. Então, o que eu aderi? Comecei a fazer esse teste em CBO na estrutura 151, por quê? Com aquele mesmo criativo, eu conseguia testar 5 fatias de público diferente, com o próprio Facebook distribuindo esse orçamento para mim ali dentro. Então, eu já testava essa variável de cluster do Facebook, ou seja, eu já eliminava essa questão de, por exemplo, vou soltar esse criativo aqui em ABO. Nesse conjunto aqui ele vai vender, no outro não. Então, eu não sabia se aquele criativo realmente era bom ou ele só pegou um cluster muito bom ali e estava vendendo.
com essa estratégia de CBO, você sempre vai analisar as métricas a nível de campanha. Então, se naquele CBO o seu criativo atingiu um CPA dentro do desejado, você pode separar aquele criativo ali para pré-escala, porque aquele criativo tá realmente validado. Beleza? Eu vou mostrar aqui na tela para vocês como que fica essa estrutura para vocês entenderem melhor, tá? Vou compartilhar minha tela com vocês aí. E aí a gente já abre para a pergunta dessa primeira parte aí. Deixa eu só aceitar a galera aqui. Ô Pedro, deixa eu fazer uma coisa rapidinho. Isso de Pode falar. conjunto 151, você pode depois explicar? Eu meio que confundo o que é conjunto, sabe quando passa essa numeração? Eu vou mostrar na tela aqui agora, você vai entender. Vocês conseguem ver meu gerenciador aí? Tá aparecendo aqui. Beleza, ó. Eu consigo. Vamos colocar uma situação hipotética aqui que vocês vão soltar uma oferta aí no mercado e essa oferta, vocês têm 5 criativos para testar. Vocês vão criar um CBO para cada criativo, tá? Então, o que vocês vão fazer? Vai vir aqui em criar a campanha, vendas. Um pouquinho lento porque está espelhando a tela aí. E você vai colocar a nomenclatura no padrão que você costuma trabalhar aqui. Eu costumo colocar CR1 de criativo. CBO. Aqui no orçamento, vocês vão colocar, eu costumo colocar um ticket. Então, por exemplo, se meu produto é R$ 97,00, eu coloco 100 aqui. E aí aqui nos conjuntos de anúncio, aí, ô João, você que perguntou, a estrutura é sempre aqui, ó, campanha, conjunto e anúncio. Então o CBO é uma campanha, 5 conjuntos, então eu vou duplicar aqui ele em 4 vezes. E aí, ó, vocês vão ver que ficou essa estrutura, ó. Uma campanha, 5 conjuntos de anúncio e um anúncio dentro de cada conjunto, beleza? Essa é a estratégia aqui do CBO. E aí, como eu tenho cinco criativos... É um anúncio Um anúncio em cada conjunto, ó. diferente. Ou você coloca o mesmo para testar o público? O mesmo. Você vai colocar o mesmo, né? Para você testar o mesmo criativo dentro de cada conjunto. Público ali, entendeu? né? Isso. Que aí, a ideia aqui é você atingir fatias do mesmo público com o mesmo criativo, entendeu? Fatias Entendi. diferentes. Então, se eu colocar aqui, ó, que acho que está todo selecionado aqui. Em rascunho ele aparece como todos, ó, não tem como mudar, só depois que publica. Mas dentro de cada conjunto aqui só tem um anúncio, tá? E o mesmo anúncio, o mesmo criativo, beleza? Entendi. E aí, como eu tenho 5 criativos aqui para testar, eu vou duplicar pela quantidade de criativos que eu tenho. Aí só faz a nomeação certinho para ficar mais organizado e até pela questão do SRC e dos UTMs, tá, pessoal? Então isso aqui tem que estar bem alinhadinho aí, senão vocês não conseguem ver se não marcar no gerenciador depois. Ô, Pedro. Como você faz isso, duplica 5 vezes o mesmo conjunto, é o mesmo público, você pode mudar apenas o criativo, mas se for nos 5 o mesmo criativo, o que vai mudar é a fatia que está alcançando. Exatamente. Dentro daquele CBO, a única coisa que vai alterar é a fatia que você tá anunciando, entendeu? Porque cada conjunto ele vai pegar uma fatia de público diferente. Por mais que seja o mesmo interesse ou um público aberto, a ideia é exatamente essa. Igual você falou que conversou com o gestor da Meta lá, tinha 3, porque os caras mudam, sobe de cargo, desce de cargo, aí mudou os caras que me ajudavam aqui nas campanhas dos negócios locais. Um fala que existe isso de fatia, o outro fala que não existe. Cada um tem Cara, eu tenho quase certeza que isso existe porque, tipo assim, isso é a única coisa que explica um conjunto do mesmo público vender e o outro não, entendeu?
Então, a estrutura do teste, ó, vai ficar essa, tá? Se você tiver 10 10 criativos e for testar os 10, vai ser 10 CBOs aqui que vocês vão fazer, beleza? Um para cada criativo sempre, e sempre na mesma estrutura, 1-5-1, fechou? Você traqueia cada conjunto com SRC? Não entendi. Você traqueia cada conjunto? Traqueio só a campanha, né? só a campanha. Então, eu nem me atento no nome aqui do conjunto, porque o público é o mesmo, beleza? Só se você estiver testando algum público de interesse que faça sentido colocar para aparecer lá no relatório do TM, aí você coloca, mas geralmente eu faço minhas campanhas aqui tudo em público aberto, então eu nem me atento a isso, tá? Mas a ideia é colocar o nome certinho aqui na campanha para você rastrear o nome da campanha. Fechou? Ô, Pedro, por que você não joga aí uns 3 a 5 criativos por conjunto? É o que eu faço aqui, que aí vai distribuindo também. Não é uma ideia que você está aí com o conjunto, só que eu faço também no anúncio. Cara, exatamente pelo motivo que eu falei, que é o seguinte, de isolar a variável de orçamento. O que acontece? Se eu coloco mais de um criativo dentro do conjunto, o Facebook ele vai distribuir essa verba, ele não vai distribuir homogeneamente, entendeu? Mas a ideia é distribuir tipo, para o melhor criativo, da mesma forma que ele distribuiria no CBO, ou não? Mas nem sempre o criativo que recebe mais clique é o melhor. Porque talvez você vai usar um hook ali, um gancho de curiosidade, esse criativo ele vai ficar com CTR altíssimo e ele não está trazendo o melhor público, entendeu? Às vezes o que tem mais clique não é o que mais vende. Exatamente. E aí o Facebook ele coloca essa distribuição de verba de acordo com essa interação do público. Então, clique, comentário, clique de saída, e aí, geralmente, nem sempre, né, na verdade, o que tem mais clique vai ser o melhor criativo, entendeu? Então, a ideia aqui é isolar tudo mesmo, todas as variáveis. Por quê? Talvez você vai ter um criativo com CTR de 10%, mas que não te traz nenhuma conversão, enquanto o criativo de 4% te trouxe, sei lá, 2, 3 vendas já no teste, entendeu? Não, faz sentido, eu vou testar essa maneira assim. Eu sempre fiz assim, cara, sempre escalei assim e eu nunca tinha parado para pensar nisso aí. Talvez, tipo, não tô falando que o seu método é errado, tá? Talvez, não, claro. Talvez mas talvez eu tenha feito criativo, eu pensei nisso. Exatamente, talvez você desperdiçou um criativo ali que talvez poderia te dar escala, entendeu? Sim, com certeza. Exatamente por isso. Beleza? Show, obrigado, irmão. Eu acho assim que a estrutura de teste aqui basicamente é essa. E aí, vocês podem... uma coisa que eu falei aqui que é diferente do ABO, vocês estão vendo que com um ticket aqui, eu consigo testar um criativo em 5 fatias. Para eu poder testar, fazer esse mesmo teste em 5 fatias em ABO, eu precisaria gastar R$500 ao invés de 100, entendeu? Então, essa estrutura aqui, além de me proporcionar essa pulverização de público, esse teste de outras fatias, você consegue otimizar seu orçamento. E aí, o que você vai fazer aqui? Vocês vão publicar essas campanhas, programar para meia-noite, e vão fazer o seguinte, começou a rodar no dia seguinte, eu faço a primeira análise meio-dia do dia seguinte, considerando que ela começou a rodar meia-noite, tá? E aí, o que eu faço? O que eu olho? Se não saiu venda, e é bem provável que não tenha saído, porque vai ter gastado pouco orçamento, e aí, se tiver saído já é porque a oferta está muito boa, não saiu venda, vamos supor, vamos colocar essa situação hipotética. Você vai olhar as métricas secundárias, eu olho CTR e CPC, que são métricas aí inversamente proporcionais. Se deu meio-dia, o meu CTR ele está abaixo de 2,5, eu já mato esse criativo. Eu nem deixo gastar o restante do ticket, tá? Isso otimiza muito o orçamento. E essa é uma estratégia que é o seguinte, eu já notei que o CTR ele tende a ficar maior assim que a campanha é aprovada. Então, se em 12 horas ali de uma campanha nova, o seu CTR ele já está abaixo de 2,5%, cara, dificilmente esse criativo ele vai vingar. Você só vai deixar ele se tiver abaixo de 2,5% se ele estiver saindo venda, beleza? Porque aí o CTR ele é uma métrica secundária. Se saiu venda, se o criativo converteu, cara, beleza. Aí você deixa ele gastar o restante do ticket até o final do dia. E aí fez essa análise, matou ali os criativos que estão abaixo de 2,5% de CTR. Os que estiverem acima, mas não tiver saído venda, vocês vão deixar
gastar o restante do orçamento até o final do dia, porque eles podem trazer venda até o final do dia. E aí eu recomendo, isso aí vai depender do caixa que vocês têm, eu recomendo que vocês façam esse teste por pelo menos 2 dias, para ver realmente se o criativo que saiu venda, ele vai continuar vendendo por mais de um dia dentro do seu CPA ideal. Porque aqui já aconteceu várias vezes de no primeiro dia o criativo ali fazer, sei lá, 2 vendas dentro do CPA que eu desejo, e no dia seguinte ficar o dia todo rodando a campanha e não vender nada. Então, estourou o CPA, eu não vou colocar aquele criativo para escala, beleza? E aí, beleza, fez isso, 1 dia, 2 dias, separa os criativos que venderam dentro do seu CPA ideal, porque aí vocês vão jogar eles lá na pré-escala. Por que que a fase de pré... Peraí, deixa eu só provar a galera que está entrando aqui. Por que que a fase de pré-escala ela é extremamente importante? Porque o normal que aconteça numa campanha de marketing direto não é ela não sair nenhuma venda no teste de criativo. Se for uma cópia aí minimamente aceitável, a não ser que você esteja lançando a sua primeira, sei lá, segunda oferta, o normal é que venda no teste de criativo, mas essa copy não tenha tração, essa oferta não tenha tração para escalar. Então, eu vou abrir para a pergunta para a gente matar essa parte de teste criativo e entrar na pré-escala. Mas a pré-escala, vocês precisam ter em mente que ela tem dois objetivos, que são o seguinte. O primeiro objetivo é esse, ver se a campanha, ver se a oferta ela tem escala, se ela tem tração de escala. Por quê? Muita gente perde grana porque validou o criativo, ele acha que a oferta está validada. Por mais que tenha dado ROI e tudo, aí o cara chega aqui no outro dia e lança lá 3 campanhas com R$2.000 cada. Jogou 6 mil ali, a campanha não vende, não dá ROI, ficou no negativo, perdeu grana. Então a pré-escala, ela evita que você perca esse dinheiro aí. E segundo ponto, e mais importante, são as campanhas de pré-escala que vão formar as suas campanhas de segurança, que é o que eu vou falar mais para frente, que vão permitir que vocês escalem de maneira mais estável. São as campanhas que a gente vai formar ali, deixar o Facebook bater 50 eventos de conversão que você programou, e essas campanhas vão trazer, a gente vai ter mais margem de manuseio nessas campanhas, tanto de orçamento, como de desativar e reativar no dia seguinte, sem que tenha alterações tão bruscas de CPA, entendeu? Então, antes de me aprofundar nessa parte de pré-escala aqui, eu vou abrir aí para dúvida dessa parte de teste de criativo e depois a gente segue, fechou? Beleza. O Pedro, Oi. te perguntar, eu vou perguntar aqui do ABO, como é que você testa ABO aí? Cara, a BO é aquele arroz com feijão. Você vai colocar, e aí vai depender de quantas fatias você quer testar. Uhum. Então, 5 fatias, 5 conjuntos, o mesmo criativo dentro de cada conjunto. Basicamente é isso. Eu fiz a referente a esses clusters, eu vi um esquema, um cara me falou, eu fiz um teste que, assim, seria vamos supor, 6, só que desses 6, o mesmo, entendeu? Porque na ideia aí seria pegar cluster diferente dentro do mesmo conjunto, como roda aberto também, então você tem lá uma campanha, um conjunto aberto, e eu jogo o mesmo criativo 6 vezes. E aí dentro dá diferença, né? Tem uns que nem rodam, tem uns que, tipo, você até vai lá em cima, tem uns que sai venda, e aí eu vou, tipo, Sim, otimizando entendi. dentro dos criativos, entendeu? Então, se eu tenho 5 criativos para testar, eu testo, duplico o conjunto, fico lá 6 conjuntos, cada um com 6 criativos diferentes, entendeu? Em cada um, certinho, assim. Sei. E eu vou otimizando dentro do... É a mesma coisa, só que, tipo, a nível de criativo, digamos assim, né? Cara, assim, se você colocar... essa é uma estratégia válida, eu entendi, mas se você... O problema é o seguinte, eu não acho que colocar diferentes criativos você atinja fatias do público diferente. Deu para entender? No mesmo conjunto? É o conjunto duplicado, né? Não é o mesmo ali, né? Eu duplico. Mas aí dentro de cada conjunto você coloca 6 ads, é isso? Isso, daí, vamos supor, se eu tenho 6 criativos diferentes,
eu vou colocar 6 conjuntos diferentes, né? Só que cada um vai ter esse mesmo criativo 6 vezes. Então lá dentro dele vai estar, porque ele vai Ah, dar essa tá. diferença, entendeu? Não, sim, sim. Você vai estar atingindo fatias, mas aí eu acho que é questão de estratégia. Eu não gosto dessa estratégia particularmente, porque eu acho que o orçamento ele fica muito pulverizado É, entre os ads. Então você não vai ter métrica suficiente, talvez, para demora também e tem que colocar demora, um orçamento exatamente. maior. Talvez você tenha um criativo que, tipo, estoura de CTR ali, mas sei lá, ele teve 3, 4, 5 cliques, entendeu? Eu acho que fica muito pouca métrica e tem que deixar rodando por mais tempo para você aferir isso com certeza, mas não deixa de ser válida essa estratégia também, tá? Ô, Não, Pedro, entendi. estratégia do Valeu. Eduardo é mais Valeu, difícil Eduardo. o Eds vencedor, né? Pelo fato de são fatias diferentes e criativos diferentes, não é? Não, não, essa estratégia dele aí, ele tá utilizando o mesmo criativo 6 vezes dentro do conjunto, entendeu? Ah, do 6 vezes, então são 6 × 6, né? É, no caso, dentro daquele conjunto ali, o Facebook vai ter que distribuir o orçamento para 6 criativos ao invés de um, entendeu? Tem mais alguma dúvida aí em relação a essa? Deixa eu olhar o chat aqui, que tá cheio de mensagem aqui. E aí, Pedrão? Salve, Abraão! É isso mesmo, mano. Monstro. Cara, deixa eu ver, eu não tô conseguindo ver as perguntas aqui do chat, mano. Vou colocar artigo de CB. Ô, Pedro, Oi. só uma dúvida que eu acho que eu acabei me perdendo. O orçamento que você usa para o CBO é uma vez o valor do produto, certo? Certo, é um ticket. Ah, beleza, então. Não, só essa dúvida que ficou mesmo. É isso mesmo. Ó, tem uma pergunta interessante aqui. O Daniel, cadê? Acho que colocar meio ticket CBO 151 e deixar rodar 2 dias pode ser mais assertivo. Cara, é isso mesmo, viu? É é um bom teste aí para se fazer. Vai gastar, você vai colher menos métricas, mas você vai colher essa variável aí dessa janela dos 2 dias, entendeu? É uma boa, você evita essa sazonalidade. Cara, e aí falando em questão dessa sazonalidade de dias, na minha cabeça, o certo de um teste de criativo bem feito é a gente fazer ele numa janela de 7 dias. Mas, cara, haja orçamento para fazer isso, né? Porque numa janela de 7 dias, e aí considerando a janela de atribuição do Facebook, de último clique e tal, você vai ver mesmo se aquele criativo ficou dentro do seu CPA. Porque muitas vezes rodando aí 2, 3 dias de teste de criativo, ele pode te dar métricas boas naqueles dias ali, mas é na escala que você vai ver se ele deu tração ou não. E aí, às vezes, prolongando esse teste de criativo, você já mataria esse criativo ali, entendeu? Então, eu sou do time, tipo, de estender esse teste de criativo por mais tempo, para você evitar essa variável da sazonalidade aí dos dias, tá? Então, se vocês conseguirem fazer isso, tiver caixa para isso, eu recomendo que faça. Pedro, Oi. na primeira análise ali que você faz com 12 horas, você leva em consideração só o CTR ou também o CPC para pausar uma campanha ou não? Então, igual eu te falei, o CTR e o CPC, eles são métricas inversamente proporcionais. Então, se o seu CTR estiver abaixo de 2,5, por exemplo, você pode olhar lá que seu CPC vai tá alto. E vice-versa, se você tiver com um CTR bom, seu CPC vai estar barato. Então, eu olho mais para meio de comparação mesmo, mas a métrica que eu vou olhar nesse primeiro momento dessas 12 horas, se não saiu venda, é o CTR. Entendi. É só Beleza? uma coisa, puxando esse último ponto que você trouxe aí, na janela de atribuição ali para o evento de compra, você costuma deixar um dia após o clique ou como que você atribui ali? Sempre o padrão que o Facebook deixa ali na hora de subir a campanha. Eu nem lembro Ah, aqui, deixa eu ver entendi. qual que é. Acho que é 7 dias, não é? Um dia. Deixa eu ver onde que aparece isso, mano. Mas é sempre o padrãozão lá, eu nunca mexo nisso, tá? Acho que aparece no conjunto. É, no conjunto, peraí. Nessa BM minha aqui nem tá aparecendo, cara. Eu acho que deve ter tido alguma atualização.
Não tá aparecendo aqui nessa... Peraí, deixa eu ver se é aqui. Você tá mostrando a tela, ô Pedro? Para mim não tá aparecendo, não. Não, eu parei a... Eu tô com uma campanha de conversão aberta aqui, aí eu O Alan, é isso dupliquei aqui mesmo. em Aqui, conjunto. ó. Configuração 7 de dias atribuição, após 7 dias clicar. após clicar ou 1 dia após visualizar. É sempre essa que eu deixo, tá? Beleza. Isso aí eu não mexo, não. Ô Pedro, Oi. para esse nível de teste de criativo, acho que vale a pena falar sobre um assunto aí que, principalmente quem está iniciando, né? Assim, se você for entrar nesse nível de teste, sei lá, você vai testar 5 criativos, você vai subir 5 campanhas, cada um com 5 conjuntos e tal, mas vai ficar muito criativo. Você tem que ter uma certa, assim, um certo nível de certeza e segurança quanto às políticas, que você subir tudo de uma vez e reprovar, pode dar bronca na questão da conta, né? De perder a conta e tal. Eu acho que é bom mencionar isso aí. Eu não sei se tu testa, sei lá, sobe uma campanha com criativo, testa, vê se aprova, e aí depois tu mete a estrutura aí pra frente. Tem alguma coisa assim nesse sentido e tal? Cara, é pertinente o que você falou, mas assim, como minhas contas aqui, elas são bem... Já tem bastante histórico de gasto, são contas com um nível de confiança legal, eu já subo tudo de uma vez. Já cheguei a subir teste com 15 criativos aqui na mesma publicação ali. Sim. Mas talvez essa não seja a realidade de todo mundo, né? Então, mas assim, eu não acho que isso seja necessário. Se na hora de montar o criativo ali você se atentou a às políticas ali, é o que eu sempre falo. Os criativos, ele tem que estar o mais white possível, porque toda a parte agressiva da oferta e promessa, você deixa para VSL. Então, coloca ali, deixa o mais white possível o seu criativo, mas, sei lá, mantendo ali os ganchos de curiosidade ou de contradição, para que você tenha um CTR alto, para levar mais pessoas para dentro do seu vídeo de vendas, e dessa forma você consegue evitar esses bloqueios e ficar tranquilo quanto a publicar isso aí. Porque eu acho que isso aí é um detalhe que se for ficar se atentando, cara, você não trabalha, você fica preso naquilo ali, testando criativo por semanas, entendeu? Subindo um de cada vez ali. Sim, Ô, show de bola. vamos supor que o criativo tá bacana, vamos supor que tá aberto mesmo, não tá por interesses. Vamos supor que antes de descartar o criativo, não pode ser, às vezes, a qualidade da conta, porque às vezes você tá descartando criativos bons, mas o que tá bugado é a conta que tá ruim. Já aconteceu com você? Mano, vou ser sincero, eu não lateralizo conta de anúncio em teste. Na escala, sim. Quando eu estou escalando, aí beleza, eu subo a mesma estrutura ali em 3, 4 contas de anúncio, em 2 BM, aí sim. Agora, assim, nunca aconteceu de num teste de criativo subir aqui numa conta de anúncio e não vender, subir na outra vender, entendeu? Então, eu confesso que eu não me atento a isso aí, não. Você deixa tem gente que fala de deixar rodando com orçamento mínimo uma campanha meio que para subir o score da conta na questão de alcance, alguma coisa, Eu antes de... acho, eu acho que é mais para conta nova, se você deixar uma campanha de alcance ou curtidas para a página, é interessante porque realmente sobe o nível de confiança da conta e da página, né? Hoje eu tenho mais problema com página caindo aqui do que com conta. Então, esse aquecimento é interessante, sim. Deixar subir em paralelo e deixar as duas rodando. Vê as perguntas do chat aqui. Ô, Juan, você monta campanhas de teste em qualquer dia ou tem um dia específico? Mano, qualquer dia. Eu só programo para sempre começar a rodar meia-noite. Um ticket de 197, testando com meio ticket por dia, seria R$ 500. Isso mesmo, Aline, considerando que você tenha 5 criativos. Bruno, estou com uma nova oferta em VSL produtos físicos. Fiz 5 ads e tenho 3K para teste. Como você faria esse teste ad junto com o teste dessa nova oferta? Mano, não entendi muito bem essa pergunta, ô Bruno. Se você quiser abrir o microfone aí e falar, mano. Não consegui entender sua pergunta não, irmão. O chat tá todo bugado aqui pra mim.
Ó, vou fazer o seguinte, como ninguém mais falou, eu vou seguir para a parte pré-escala aqui, aí a gente finaliza a parte do conteúdo aí, depois a gente abre para todo mundo aí trocar ideia e fazer Responde perguntas. essa aí essa como vai dar a oferta que o cara Ô, mandou. Pedro, Isso é boa. Pedro, eu Oi. tenho uma dúvida aqui, mano. Por exemplo, nessa questão aí do teste criativo, você falou que você mata o criativo se ele não tiver com 2,5% de CTR, né? Certo. Mas isso aí é em nível de campanha ou de conjunto de anúncio? Porque, por exemplo, pode ter um conjunto que está com 3%, outro que está com 2%. Tipo, você vê uma questão André, geral ou no, individualizado? no CBO, você sempre vai fazer as análises a nível de campanha, tá? Sempre, sempre. Você nunca vai olhar conjunto no CBO. Então, olhando a campanha lá, bateu menos de 2,5, pode matar. Porque o Facebook ele vai ter feito a média ali, entendeu? E aí, E, por exemplo, se eu matasse o conjunto de anúncios que tá ruim e deixar só os bons, isso aí vai interferir em alguma coisa na campanha? então, isso que eu ia falar. Na central de ajuda, o próprio Facebook recomenda a nunca pausar ou excluir um conjunto de anúncios de um CBO, porque toda a otimização do CBO e a inteligência que a campanha adquire é através daquele número de conjunto de anúncios que você publicou a campanha. Então, quando você exclui ou pausa, ele perde essa otimização que já foi feita anteriormente, entendeu? Tá certo. Então, por Isso. exemplo, uma Isso. campanha de CBO, eu não posso fazer nada. Basicamente subiu ela, altera ali só o valor dela, né? E deixa ela rodar ali. Exatamente. Aí lá no conjunto de anúncios você pode testar interesse, normal, desde que você coloque os mesmos interesses em todos os conjuntos, entendeu? Dá para adicionar mais conjuntos na campanha ou é melhor fazer uma nova? Então, essa questão de perder a otimização, o Facebook fala só quando você exclui. Quando você inclui um novo conjunto dentro de um CBO que já estava aprovado, por exemplo, estava testando criativo na estrutura 151. Você coloca, duplica mais 2 conjuntos e vira um CBO 171. O Facebook fala que demora até 2 horas para ele começar a otimizar com base nesses novos conjuntos, entendeu? Então pode fazer, mas assim, é uma parada que eu nunca fiz, de incluir conjunto de anúncios num CBO que já está aprovado e rodando, entendeu? Eu sempre subo outra campanha nesses testes aí. Tá certo, mano. Valeu. Valeu. Pedro, e a campanha que você está fazendo o teste de criativo, Ah, ele começou a vender diariamente ali, você começa a injetar grana nessa campanha? não. Aí eu vou explicar Como isso que você agora faz? aí você entra na parte de pré-escala, Ah, beleza, valeu. beleza? Eu vou seguir aqui então, rapaziada. Ô Pedro, e Oi. como você mata o criativo, já que não pode excluir ou pausar? Não, é só pausar a campanha daquele criativo, porque você subiu uma campanha para cada criativo. Então, o criativo que não vendeu, você chega e pausa a campanha. Ah, fechou. Só isso. Eu vou seguir aqui, aí as dúvidas que tiver no chat aí, o pessoal refaz no final e a gente troca uma ideia aí, beleza? Bora lá então, rapaziada. Parte de pré-escala. O que eu faço aqui? Vou compartilhar minha tela de novo com vocês, para isso ficar mais visível. Dá para ver aí? Aham. Então, bora. Seguinte, ó, vamos supor que essa era a nossa campanha, essa nossa estrutura de teste aqui. E aí a gente vai supor que o Criativo 1 e o Criativo 3 venderam e validaram dentro do nosso CPA ali, bonitinho, beleza. Matamos o restante aqui, deixa só os 2. O que a gente vai fazer agora? Aqui estamos falando de 2 campanhas de teste. O que eu faço na pré-escala? Eu subo outra campanha com 5 vezes o meu orçamento da campanha de teste. Ou seja, se eu usei um ticket de R$100 aqui na campanha de teste, eu vou subir a campanha de pré-escala com R$500. É aqui que eu vou aferir, que eu vou ver se a oferta ela tem tração para a escala ou não. Então, o que a gente vai fazer aqui? Duplicar essa campanha. E aqui, pessoal, eu sempre coloco... isso é uma parada minha, tá? Não sei se... vai depender do caixa que vocês têm aí. Eu sempre subo 3 CBOs para cada anúncio validado, tá? Então, vou pegar o Criativo 1 aqui que validou, vou subir 3 CBOs dele.
Dessa forma aqui, sempre duplicando uma nova campanha. Vocês já vão entender o porquê que eu não aproveito as campanhas de teste. Beleza, duplicou, o que você vai fazer? Vai vir aqui em cada campanha, vai mudar o nome dela aqui. E aí, vem no orçamento, R$100 você coloca 500. Vai fazer isso com os 3 CBOs. E aí, beleza. No nosso exemplo aqui, validou também o Criativo 3. Mesma coisa, tá? E claro, pessoal, isso aqui é o que eu faço, mas vocês podem adequar e organizar isso aqui de acordo com o caixa que vocês têm, beleza? Peraí que para tá travando tudo aqui. Beleza, montei a estruturinha aqui da pré-escala. Nesse momento aqui a gente já pode pausar as campanhas de teste, tá? A gente não vai aproveitar elas aqui. E aí a mesma coisa. Montou toda a estrutura aqui, vocês vão publicar. E na pré-escala, eu sempre testo duas formas de CBO, tanto a estrutura 151, a mesma do teste de criativo, como a estrutura 131. É um teste que eu gosto de fazer, não tem nenhum tipo de estratégia por trás. É mais um teste mesmo, o que for melhor eu deixo rodando depois, tá? E aí vocês vão, mesma coisa, publicar, programar para começar a rodar meia-noite. E aí, nessa parte aqui, vocês já vão começar a fazer toda a parte de otimização diária, tá? Então, a campanha que estiver dando bom no dia seguinte, vocês já vão começar a aumentar o orçamento ali, diminuir o orçamento nas campanhas que estiver dando ruim. E aí, qual que é voltando na parte ali dos objetivos da pré-escala. Aqui a gente vai identificar o seguinte: se essa oferta ela tem tração para escalar. Então, nesse momento aqui, você vai deixar essa estrutura aqui rodando um dia, você já vai saber. Mas o ideal é deixar rodar de 2 a 3 dias. Se der ROI aqui, e aí eu monto esses 3 CBOs, porque num dia um CBO é ruim, no outro ele é bom, e aí você vai fazendo essa avaliação. Você sempre começa o dia com todos os CBOs ativos. E aí os CBOs que até meio-dia ali foi ruim, não vendeu não está dentro do seu CPA, isso sempre pelo SRC, tá, pessoal? Ou pelo UTM, nunca pelas marcações aqui do gerenciador, porque senão vocês podem matar um CBO que está sendo bom para vocês, beleza? Sempre fazendo a otimização e a análise pelo UTM. Então, vamos supor que esse CBO aqui, e aí nesse caso aqui uma parada importante que eu esqueci de falar para vocês. Na nomenclatura, vocês precisam colocar que número de campanha que é essa, para aparecer lá no relatório. Então, Criativo 3, campanha 1. Campanha 2. Campanha 3. É assim que vocês vão diferenciar lá no relatório, beleza? Aqui é a mesma coisa.
CR1, CP1. Como é que se ficar a dúvida, estiver confuso, a gente já vai abrir as dúvidas aí e vai esclarecer. Beleza? Sempre dessa forma aqui, ó. E aí é o seguinte, pessoal, vocês vão deixar isso aqui rodar 1 dia, 2 dias, e analisar, já começar a fazer a otimização diária. Então, terminou o dia com ROI, é muito provável que aí sim, essa oferta aqui esteja validada. Certo? Vou abrir para a dúvida aí, que eu acho que a galera ficou com um pouco de dúvida. Depois a gente segue. Pode falar aí, quem quiser falar. Pedro, esse relatório que você fala das UTMs é alguma integração que você faz com alguma planilha ou do próprio Facebook? A UTM, o que você vai fazer? Você vai colocar... Eu aqui só trabalho com SRC, tá? Eu gosto bastante, nunca me deu problema. Cada plataforma, ela tem um script de SRC. Então, você vai rodar na Hotmart, você tem que pedir o script de SRC para eles. Vai rodar na Perfect Pay, eles têm outro script de SRC. Eu tenho salvo aqui de algumas plataformas, depois eu posso mandar lá no grupo para vocês. E aí vocês vão colocar esse script lá no footer da sua página, no pé ali, no rodapé, da página da VSL, tá? E aí aqui a nível do conjunto, vocês vão vir aqui nessa parte, ó. Ô Pedro, isso aí que você está falando é em questão que o Facebook marca errado, aí isso é para coletar certo lá na página? Isso, é questão que o Facebook nem marca. Então, isso aqui é o que vai te mostrar qual campanha está vendendo, entendeu? Tem a ver com, é como se fosse um pixel, não sei. É uma estratégia de traqueamento. Ah. E aí aqui nesses parâmetros vocês vão colocar o parâmetro SRC, que é aquele SRC igual, aí esse aqui eu posso mandar para vocês também, eu não tenho ele de cabeça aqui. Só que aí nesse parâmetro aqui ele vai te mostrar lá no relatório dentro da plataforma o nome da campanha que você colocou, o nome do conjunto de anúncio, o nome do criativo que você configurou tudo aqui dentro do gerenciador e qual o posicionamento que saiu aquela venda, se foi pelo feed do Instagram, se foi pelo feed do Facebook. É por isso aqui que vocês vão se basear para poder manter aí a pré-escala de vocês rodando. E lucro, vocês sempre vão avaliar valor gasto aqui no Facebook, valor faturado na plataforma, beleza? Nunca valor de compras aqui do Facebook e nunca pelas marcações, vocês vão otimizar pelas marcações aqui. Sempre SRC. E aí eu recomendo que vocês tenham uma planilhinha simples de Excel, onde vocês vão colocar cada uma dessas campanhas aqui. Cada campanha dessa você coloca numa linha. E aí saiu a venda, marcou no SRC, você vai lá na planilha e marca a venda lá. Saiu a segunda, vai lá, marca a segunda. Com essa planilha, vocês conseguem vir aqui na plataforma, ver quanto gastou, quantas vendas fez, e aí sim você saber o seu CPA em tempo real para você poder otimizar, aumentar o orçamento ou diminuir o orçamento. Fechou? Ô, Pedro, a campanha 1, que você falou que é a campanha teste, aí, o conjunto 1, você falou de desativar ela, mas se tiver dano bom, não pode deixar rodando ela? Cara, pode, mas ela vai estar com orçamento baixo, então ela não vai te trazer volume de venda, entendeu? E a do conjunto 1 para a campanha, vamos supor que vai até a 5, é a melhoria da campanha anterior? Não entendi, como assim? Por exemplo, do conjunto 1 é teste, aí depois você duplica para aumentar o orçamento. É a melhoria do conjunto anterior, não é? Não é a melhoria. Aqui, se ele saiu venda com R$100, eu estou pressupondo que com 500 ele vai me trazer ainda mais venda, entendeu? Porque a gente já está partindo para uma fase de escala. Entendeu? Sim, mas, por exemplo, no CR5, não é uma campanha que vai estar melhor que a... Não, o CR5 era uma campanha de teste de criativo que não deu bom, entendeu? Então é que ela tá pausada aqui, ó. Pausei todos, aí ficou só o 1 e o 3, e aí eu dupliquei eles em 3 CBO cada um. Tá filtrando, né? Tá eliminando. Tipo assim, já terminei a fase de teste aqui, entendeu? Que já tô na fase de pré-escala. Peraí, deixa eu só abrir o
documento aqui. E aí, vou só finalizar aqui, pessoal, já para a gente trocar uma ideia aí. Espera aí. Beleza. E aí, pessoal, qual que é a ideia, o segundo ponto dessas campanhas de pré-escala? Essas campanhas, a ideia é que elas fiquem rodando por bastante tempo, até elas te darem aqui 50 eventos de conversão. Porque essas campanhas da pré-escala vão ser as suas campanhas de segurança. Quando ela bate aqui 50 eventos de conversão, essa campanha ela sai do aprendizado, e aí você vai ter muito mais margem de manuseio nessa campanha, então você não vai precisar ficar se atentando em reduzir ou aumentar o orçamento só em 30%, você pode fazer uma escala vertical um pouco mais agressiva, sem que tenha tanta alteração brusca de CPA. E eu já fiz muitos testes nesse sentido. As campanhas mais otimizadas e as campanhas que você mais consegue manusear são as campanhas que têm mais evento de conversão. Então, essas são as campanhas que eu vou iniciar o meu dia e finalizar o meu dia, e no dia seguinte a mesma coisa. Então, vocês podem aderir aí duas estratégias. Ou começar o dia e aí vai depender do caixa que vocês têm e a escala que vocês querem colocar no projeto, mas vamos supor que a gente começa o dia com R$1.000 em cada um desses CBOs aqui. Aí você vai aumentando o orçamento durante o dia, se estiver dando bom, se estiver dentro do seu ROI, dentro do seu CPA. E aí deu, sei lá, 22 horas, 23 horas, você optou por diminuir esse orçamento ao invés de pausar a campanha. Beleza, essa é uma estratégia. O que eu faço aqui? Eu diminuo o orçamento para o meu orçamento inicial, no final do dia, em todos os CBOs, independente se ele foi bom ou se ele foi ruim, e eu pauso, porque nas ofertas que eu rodo aqui, nunca dá bom de madrugada. Então, eu não tenho deixado rodar da meia-noite até às 6 da manhã. No dia seguinte, eu venho aqui e só reativo essas campanhas. Entendeu? Então, essas campanhas de pré-escala, elas vão ser, na verdade, as suas campanhas de escala lá na frente, e é por elas que vocês vão se basear sempre, desativando ou reativando, ou então diminuindo o orçamento para o orçamento inicial durante o dia, ou matando essas campanhas durante o dia, se elas não estiverem dentro do seu CPA, ou tiver num dia ruim e você tiver com o CPA estourado, beleza? Basicamente é isso, e aí vai depender aí essa pré-escala e a fase de escala do caixa que vocês têm, do quanto o projeto está dando bom aí, sei lá, se tiver com uma oferta rodando com ROI 3 na pré-escala, vocês podem começar esse CBO aqui com R$1.500, R$2.000 cada um deles no começo do dia, entendeu? E aí você vai sugar o máximo daquela oferta ali durante o dia, sempre se atentando à otimização diária. O ROI do dia anterior não garante o ROI do dia seguinte, beleza? Então, não é porque ontem deu bom que amanhã vai dar bom de novo, então você tem que estar sempre atento a, primeiro, seu ROAS mínimo ideal, você precisa definir isso antes de começar a rodar a sua oferta. Então, meu ROAS mínimo ideal para eu ter lucro aqui é 1.8. Abaixo disso eu vou pausar a operação. Beleza. Soltou no começo do dia, as campanhas estão dando ROI 2.5, a minha estratégia aqui é socar dinheiro, colocar grana, até o CPA ir aumentando e meu ROAS chegar em 1.8, aí eu paro. Se diminuir de 1.8, 1.7, eu vou gradativamente diminuindo o orçamento das campanhas até voltar para o meu ROAS mínimo ideal. Beleza? Basicamente é isso. Aí eu não vou me aprofundar tanto a parte de escala aqui, deixa isso aí para outra call. E basicamente é isso, galera. Se quiser perguntar aí, bora trocar uma ideia. Então aí você vai tacando grana. Eu não entendi dessa parada. Qual parte? Até bater o ROAS de 1.8. Quando bater o ROAS de 1.8, você diminui para quanto? Não, aí eu não diminuo, eu só paro de aumentar. E aí eu vou só olhando ali plataforma e Facebook. Aí, o valor faturado, o valor gasto. Diminuiu de 1.8, aí eu já começo a diminuir gradativamente as campanhas que estão com o CPA um pouco mais alto, entendeu? Sim, sim. Aí você vai reduzindo de 30% em 30%, porque geralmente ele volta para o seu ROAS mínimo ideal. O CPA tende a cair quando você diminui também.
nessa fase de escala e otimização diária aí. Ô Pedro, uma dúvida aqui. Se eu ficar ligando e desligando a campanha CBO, afeta alguma coisa no desempenho dela ou não? Não afeta, cara. Os testes que eu fiz aqui, por isso que eu até criei essa estratégia aí dessas campanhas de segurança. Pelo menos depois que você atinge esses 50 eventos de conversão em cada uma delas, cara, basicamente você pode fazer o que quiser com essas campanhas aí, que dificilmente ela vai perder otimização. Beleza, mano. E daí essa questão de otimização é que ela segura o CPA ali. Como é que é, André? Não entendi. Essa campanha aí, tipo, ela já passou das 50 conversões, ela segura o CPA, por exemplo, R$50. Exatamente. A ideia de quanto mais evento de conversão você tem, mais você vai poder manusear essa campanha sem que tenha alterações bruscas de CPA, entendeu? Sim, a média do dia ali vai manter constante ali. Exatamente. Aí você pode partir para escalas um pouco mais agressiva verticalmente. Você pode aumentar o orçamento. Eu já fiz teste aqui dobrando o orçamento e o CPA não estourou. Então, e aí vai depender do seu estilo de gestão de tráfego, entendeu? Se é um estilo mais agressivo, se é um estilo mais conservador. O que precisa ter em mente é esse ROAS mínimo ideal para você sempre estar operando dentro do valor que te traz lucro, entendeu? Ô, mano, só uma dúvida aqui, para diferenciar ROAS de ROI. Eu acho que eu até me confundo de vez em quando e acredito que o pessoal também tem essa dúvida. Mano, eu vou ter que pegar isso aqui, porque eu também não lembro. Eu sei que o ROAS é o... Então, de investimento da campanha de marketing. Já o Isso, ROI, mano. tipo, é o O retorno ROI tipo, da engloba operação tudo, inteira. né? O ROAS é tipo o valor que você investe menos o que você fatura é o ROAS. Sim. O ROI é tudo que englobou Da operação inteira. Tipo, funcionário, gasto, plataforma. Exatamente, mano. Gasto, Eu sempre confundo um ou outro. É o líquido que sobra na mão. Sim. O ROAS é o líquido que sobra em relação ao que você investiu Da em campanha de tráfego. marketing. Da campanha de marketing. Campanha de Já o marketing, ROI exatamente. é da operação inteira. Então, tipo, tu vai pegar funcionário, tu vai pegar plataforma, tu vai pegar tudo e tu vai, tipo, pegar o teu faturamento, tipo, com isso, com o teu gasto total, tá ligado? Pra tu ver qual o lucro que tu teve. É isso mesmo. É porque essas nomenclaturas de ROAS e ROI, elas não são do Facebook, né? De gestão de tráfego, elas são de campanhas publicitárias, né? Então, de forma geral. Então, é exatamente isso que o Davi, né, falou. ROAS, você precisa ter em mente é o seguinte, valor faturado menos valor gasto em campanha de marketing, o que sobrou ali é o seu ROAS. Beleza, mano. Fechou? Pedro, o que te faz lateralizar uma oferta e quantas campanhas no máximo você mantém ali em uma conta de anúncios na lateralização? O que me faz lateralizar? Isso. É tipo, em que momento que você já está bem escalado ali, que você já meio que pensa que talvez é necessário passar para outras contas, ao invés de criar um monte de campanha ali naquela conta específica? Eu sempre penso em lateralização de conta quando começa a ter muita sazonalidade na oferta. Um exemplo, num dia você tem ROI 2 durante o dia inteiro, no outro você fica no negativo. E aí eu faço essa lateralização antes de pensar em saturação de criativo aí. E aí, campanha, cara, eu nem me atento a isso. Já cheguei a rodar projeto aqui com, tipo, 2 ofertas na mesma conta de anúncio, estão 30 campanhas ativas, entendeu? Nunca alterou isso aqui para mim. Era Ô, isso a Pedro, dúvida? Oi, pode falar. e como que você faria para testar, vamos supor, um produto de 297, para testar criativo só tendo um ticket por dia, um de 297, por exemplo? Um ticket por dia? Isso, Você só pode gastar 297 por dia. isso, por exemplo. Acho que mutou aí, Vinícius. Isso mesmo. Cara, eu dividiria esse ticket aí para 3 criativos e deixaria rodando por mais tempo. Entendi. Até eles gastarem o ticket completo em cada um dos criativos, entendeu? Entendi. Então você coloca R$100 em cada e deixa eles rodando 3 dias, cada um deles.
Ah, entendi. Não, beleza, então. Muito Beleza? A obrigado. questão do orçamento, ela não altera muito, o que ela vai alterar é só o tempo que você vai colher essas métricas aí, tá? Entendi. Então, a questão é sempre investir o ticket do produto para o criativo para testar ele. Exatamente. A questão do ticket é mais por questão de leilão do Facebook. Mas para você não passar aquela mensagem de tipo assim, tô vendendo um produto, o cara tá querendo vender um produto de 297 investindo R$ 10 por dia, entendeu? Ah, entendi. Para você estar acima do leilão e conseguir vender. E É isso. exatamente, para você Uma entrar bem pergunta. posicionado no leilão ali. Mano, o Facebook sabe o valor do nosso produto? Cara, em operação de marketing direto, eu acredito que não, porque os caras não vão assistir a VSL e chegar no checkout. Mas em e-commerce eles vê. Ticket médio do site, por exemplo. E aí eles te posicionam no leilão com base nisso. Tipo, quanto você está investindo ali no dia e o valor de seus produtos. Aí eles meio que te queimam, entendeu? Se você estiver investindo muito pouco e querendo vender produto caro. Mas às vezes também eles conseguem ver quando você vincula com a própria plataforma, seja Qlify, Hotmart, porque chega para eles também as informações do produto. Exatamente, eu não sei como que é essa análise, né? Talvez se eles Eu fizerem uma também não análise sei, por mas... script ali, eles vão ter acesso ao seu checkout. Isso. Então pode ser que tenha sim, cara. Eu não duvido que tenha, viu? Também não. O problema, hein, se eles começarem a entrar a ver aqueles banners lá de concorra a uma viagem para cruzeiro, de iPhone 14. Aí fudeu o nosso ROI, pô. Caralho, viagem pra Cruzeiro é nova, hein? Não, mas Tour na casa do BBB. É tipo um bot desse que faz tudo automático. Deixa eu responder o Juan aqui, peraí. Se um dos conjuntos gasta, mas não vende, eu tenho outros conjuntos que vendem. Ô Juan, é o seguinte, CBO, cara, eu nunca vou analisar por conjunto. Porque já aconteceu de pausar o conjunto ruim dentro do CBO, e aí depois de pausar, os conjuntos que estavam bons também ficaram ruins. Então, você sempre vai analisar se está dando bom ou não a nível de campanha, entendeu? Faz isso aí que vai dar bom. Se analisar a nível de conjunto, mano, você vai ficar maluco e vai querer pausar os conjuntos que estão dando ruim sempre, velho. Dá até coceira de pausar. Por quê? A primeira coisa que você pensa quando dentro de um CBO, um dos conjuntos tá dando ruim e os outros tá bom, fala, mano, eu vou pausar essa porra aqui e deixar só os bons rodando. Mas, cara, é batata. É você pausar aquele conjunto e aí todos os outros vai pra vala também. Então, eu sempre faria essa otimização e essa análise a nível da campanha e nunca a nível de conjunto. Ô, Pedro, aí tu faz aquecimento de conta de anúncio ou não? Cara, eu faço só em conta nova, que nunca rodou. Eu rodo campanha de... Eu rodo campanha de conversão para e-commerce, para aquecer. No caso daí, a primeira conta de anúncio só, a segunda, a terceira não já mete logo conversão e Não, foda. eu faço em todas. Ah, tá, em cada conta daí. Em cada conta. Por mais que a Beleza. BBM já tenha um valor gasto considerável, eu gosto de fazer isso aí. Aí eu deixo rodar uns 2, 3 dias e subo a campanha que eu quero realmente em paralelo. E aí deixo a campanha ali de aquecimento rodar mais uns 10 dias aí. Aquecimento e conversão daí. Não curtida Conversão, na mano. página, nada assim. Tem que Engajamento. curtida na página eu gosto sempre de deixar rolando, mas não para aquecimento, é mais para você não perder a página, mano. Isso aumenta o score da sua página, as curtidas, entendeu? Então, deixar a campanha de curtida para a página, fazer uma postagem por dia, isso tudo vai te ajudar a perder menos página. Hoje em dia cai mais página do que conta de anúncio, viu? Uma página com 200 curtidas para uma página de 2.000 curtidas tem muita diferença, assim, mano? Cara, pior que tem. Na análise do Facebook, com certeza vai ter. Porque a página, cara, que o Facebook ele te analisa como empresa, entendeu? Na página. E aí, sabendo disso, eu fiz um teste que eu comecei a criar as minhas páginas. Na hora de criar, ao invés de colocar empresa ou negócio local lá, ou marca, eu tô criando como blogueiro, sabe? Criador de conteúdo. Uhum. E as páginas têm durado mais tempo, mano. Eu tô rodando umas páginas aqui sem postar nada. E, velho, há 15, 20 dias rodando pesado, mesmo escalado, e, mano, não cai. Não sei se tem a ver com isso, mas seria muita coincidência. Tipo, foi eu mudar e as páginas pararam de cair. Então, se vocês quiserem fazer esse teste aí,
Ao invés de criar a página como marca ou produto, você coloca como criador de conteúdo ou blogueiro. Tem uma dessas duas opções lá. Pedrão, Beleza. Oi. tá me ouvindo? Tô te ouvindo, irmão. Pode falar. Na pré-escala aí, mano, qual que é a margem ideal para a gente poder trabalhar caso, tipo, eu tenha um baixo orçamento? Tipo, eu posso só duplicar ali o valor do teste de criativo? Como que eu faço? Cara, assim, eu manteria sempre a estrutura dos 3 CBOs, sabe? Uhum. E aí se você tiver com menos caixa, você pode colocar R$ 200 por CBO, entendeu? Entendi. A sua escala, você tem que ter em mente que ela vai ficar mais, ela vai demorar mais tempo para rolar, entendeu? Entendi. Então, o que eu recomendo? Se deu bom a oferta, mano, no teste de criativo e nessa pré-escala, parte para uma plataforma aí que. Peraí. Parte para uma plataforma aí que você consegue D+1 e saque imediato, para o próprio valor que você gerar ali já pagar as campanhas, entendeu? E aí você não precisar tirar do seu capital de giro ali. Porque senão, cara, entendi. se você lança uma pré-escala Agora vai mais pra lá, já que ela baixo pegou que tá na orçamento. alça aqui. Todo mundo esmagadinho e a bonita toda. Espera aí, deixa eu mutar aqui. Porque se você lançar uma pré-escala com baixo orçamento, é perigoso você perder o timing da sua oferta, entendeu? Ou alguém te plagiar nesse meio tempo, escalar na sua frente, tem tudo isso aí, mano. E aí, mais alguém para perguntar? Eu mutei geral aí, viu? Às vezes vocês estão falando aí, não tá chegando aqui não. Dá uma olhadinha no chat aqui. Juan, perfeito. Minha campanha hoje não vendeu com 5 vezes o orçamento. Apago ou desligo? Mano, eu pausaria essa campanha e no outro dia eu deixaria ela rolar novamente para ver se foi questão do dia aí, às vezes algum Facebook te trollando. Mas eu colocaria ela para rodar de novo no dia seguinte. Eu não descartaria ela logo de cara não, tá? Rapaziada, acho que eu vou parar de gravar aqui, mano. Aí a gente fica trocando uma ideia aqui, senão pra eu subir essa parada aqui depois vai ser uma treta, hein? Eu vou colocar lá no meu canal do YouTube, ô Lucas. Depois eu mando o link aí em algum grupo.